Boa tarde, gente. Tudo bom? Fazendo aqui uma videoaula para vocês, dando continuidade, apesar da situação a gente tá tendo que ficar em casa, tal, nossos estudos ainda continuam. Sobretudo, aquele recado fique em casa, né? A gente está fazendo todo o esforço possível para vocês ficarem em casa, mas terem a mesma qualidade de aula como se você tivesse lá no Musa. Então, é importante que você possa ficar em casa, tá bom? Aqui é o Malaspina. A gente vai ter aula de DOS hoje. MS-DOS, isso mesmo. Por quê? Porque ele ajuda na você começar a contextualizar os comandos do Linux, que são mais ou menos parecidos. Tá? Pelo menos vai ajudar na estrutura dos diretórios e esse tipo de coisa. Tá certo? Segura aí, meu, que vai conteúdo. Então é o seguinte, tô mandando na tela aí para vocês agora. Então, seguindo, né, a grande sacada aí fica em casa, tá? Não fica se expondo aí à toa, não. Bom, prompt de comando, tá? É o antigo DOS, MS-DOS, tá certo? O DOS foi baseado, então, nos comandos para digitados, né? Desde da sua, ele é anterior ao Windows, né? Claro que até o XP ele era o cara que estava mandando por trás ali, né? O Windows tinha uma cara bonitinha, coisa e tal, mas na verdade era o que estava comandando era o DOS. Hoje ele perdeu essa força toda, né? Porque o Windows não precisa mais de um cara que fique ali gerenciando todas as coisas de forma de retaguarda, né? Hoje o Windows é capaz de gerenciar memória, ajudar no controle do processador, parte de arquivos, enfim, né? Tudo que um sistema operacional faz. Hoje ele não precisa mais do DOS para isso. Mas hoje foi esvaziando o DOS e hoje se dá a ideia, né, o conceito de prompt de comando, tá? Que você consegue acessar toda vez que você vai iniciar e executar, você digita lá o CMD, né? No caso dos Windows mais antigos, né? Você tinha que digitar, às vezes você nem precisava digitar alguma coisa, né? Ou só command, né? Mas hoje CMD e Enter você já consegue entrar, tá certo? O que acontece? A tela que ele vai aparecer, essa tela que está aparecendo aí para você, né? É uma tela, essa aqui, ó, vai aparecer, melhor dizendo. É uma tela que vai cair no seu perfil, então você usa esse Cristiano. E a partir disso você tem condições de dar alguns comandos, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu sempre falo, você quer listar o diretório? É dir, né? Só que se você só der dir, ele vai listar tudo que está dentro daquele local onde você se encontra, né? E ele tem alguns parâmetros, dir barra p, dir barra s, né? Por exemplo, dir barra p ele pausa. Se for muita informação, ele vai pausar para você numa tela, certo? O dir barra s ele vai andar mais que um diretório, certo? Então, se você der dir espaço asterisco ponto asterisco espaço barra s, ele vai listar o seu HD inteiro, dependendo da onde você estiver. Ô, professor, uma aspa.
eu sei o comando, mas não sei os parâmetros. Se você sabe o comando, você pode digitar o comando, no caso o dir, espaço, barra P, barra interrogação, que são as instruções daquele comando que você está solicitando. Então, os parâmetros possíveis para aquele comando, certo? O CLS, ele vai apagar a sua tela, tá? No Linux é clear, né? Então, e aí é o que nos interessa. Mkdir ou MD, ele cria pasta. Então aí no exemplo aí, eu estou dando lá Mkdir TI 13, que era uma turma que eu dei aula quando eu preparei esse material. Abraço, pessoal da TI 13. Então, ele vai criar esse diretório ou pasta. É que nesse caso aqui, no DOS, é mais comum a gente chamar de diretório, certo? Então, ele acabou de criar o meu diretório, tá certo? O CD, ele vai navegar entre as pastas. Então, por exemplo, eu quero dar CD espaço TI 13, ele vai entrar dentro da TI 13. CD espaço ETEC, ele vai cair dentro da ETEC, claro, havendo essa pasta, certo? Ele vai navegar, CD ponto ponto, ele desce um nível, CD ponto ponto ponto, ele desce mais um nível, né? CD barra invertida, ele sai de todas as pastas, né? E cai diretamente na raiz. Eu vou criar depois uma videoaula só com uns exercícios práticos que eu vou fazendo, tá? Nesse momento eu tô criando uma videoaula só de teoria, tá bom? Então tá aí, ó, CD e eu tô navegando, tá vendo? CD ponto ponto, CD barra invertida, tá certo? O RD é para apagar a pasta. Faz um parênteses aí. Ele só vai apagar a pasta ou diretório caso você esteja com esse diretório vazio. É claro que isso vale lá no Windows, certo? Porque aqui você dá o RD, ele vai apagar tudo que tem dentro. Então toma muito cuidado. E lembrando que aqui não tem, ou muito pouco, você tem certeza, tá? E sobretudo, não vai para lixeira, certo? Então RD apaga. O CHK, eu coloquei aqui, o CHK ele é uma ferramenta bem interessante, mas normalmente a gente utiliza quando você dá boot, que você quer meio que reparar o Windows e o HD, tá? Que vai acontecer? Você vai ter que dar o boot no pendrive, né, ou num CD, caso você queira, certo? E aí você tem a opção lá de reparar no Windows e ele vai te dar algumas opções avançadas. A uma lá é o prompt de comando. E lá você tem como trabalhar com esse comando CHDSK, tá? Que é o check disk, né? Que seria... eu não vou ficar trabalhando aqui, dando muitos parâmetros aqui. Depois, quando for na parte prática, eu vou passar melhor isso. Mas você usa muito o CHK justamente quando você tem um pendrive e você quer dar uma reparada no HD, né? Ou que seria mais ou menos o ScanDisk, tá certo? O rename ou ren, tá? Para você renomear um diretório, um arquivo simples, né? Para você fazer isso aí, rename espaço, né? O arquivo que você quer. Então, cristiano.malaspina
para, sei lá, malaspa.malaspina, tá? O copy, o copy ele é um cara muito utilizado dentro do MS-DOS. Ele tem várias aplicabilidades. Você, a princípio, você pode utilizar, claro, para você copiar um arquivo de um lugar para o outro, óbvio, né? Só que é muito comum o pessoal utilizar o copy como forma de backup, né? Então, por exemplo, você quer copiar todos os arquivos de extensão. Na minha época, por exemplo, que trabalhava com Clipper, né? Com extensão DBF, que era uns bancos de dados, né, que se utilizava com Clipper na minha época. Eu quero criar uma cópia para poder mexer nesse DBF. Então, copy asterisco ponto DBF espaço asterisco ponto copy, né? Ou seja, ele vai pegar tudo que era DBF e copiar para essa extensão .copy. Então é bem interessante. Isso, se você trazer de uma maneira mais atual, você pode fazer uma cópia, por exemplo, tudo que for, sei lá, XLSX, que são minhas planilhas dentro de um determinado diretório, eu vou copiar, vou criar um batchzinho para copiar tudo sei lá, para o meu pendrive. É uma forma de fazer backup, né? Eu meio que coloquei lá dentro de uns diretórios, sei lá, num determinado local no meu HD e eu quero copiar tudo para um pendrive, né? Então, tem derivações, tem Xcopy, tem algumas coisas assim, mas o copy ele pode servir para isso, certo? Para utilização como backup, como comando para backup. E aí, óbvio, vai a uma das aplicabilidades do que a gente está vendo. Eu criar um arquivo batch e a partir desse arquivo batch eu fazer determinadas operações que eu não quero fazer manualmente, eu faço via comando para que ele possa fazer para mim. Né? Eu dou 2 cliques no arquivo batch, que é um arquivo de execução em lote, e ele vai executar isso para mim. Na videoaula que eu for fazer da prática, né? Eu vou repassar isso para você, tá? Olha lá o Xcopy, né? Que aí ele vai em cima da árvore, né? De diretórios, né? Então isso é muito legal. Xcopy ele verifica versões de um lado para o outro para você, por exemplo, sincronizar um arquivo de um programa qualquer aí que ele não funciona via rede, né? Exemplo aí, sei lá, o Office. E só que o meu diretor ele quer os arquivos no diretório dele, lá no computador dele. Eu posso trabalhar com o Xcopy nesse sentido de sincronizar, sei lá, de algum lugar, né, de algum lugar que tem esse arquivo e verifico qual que é a versão mais nova. É a do servidor, por exemplo, eu trago para cá os famosos EXEs, aí, o pessoal que programa muito em Delphi ainda, que gera EXE, dá para fazer isso, né? Utilizar um Xcopy, um batchzinho desse para fazer atualização, né? De executável do servidor para as máquinas, né? Tem muita aplicabilidade essa parte do copy e Xcopy, gente. Não é um simples comando para copiar arquivo. O delete, ou del, né? Aí é para apagar arquivo, né? Não apagar diretório, né? Lembra que o diretório é RD, tá? Então del, espaço, o nome do arquivo, não tem segredo nenhum, tá? E aqui, ó, eu já coloquei
um exemplo treinando, né? Para treinar aqui, já fazendo. Você pode fazer isso em casa, né? Então, criar uma estrutura. Ah lá, Wagner Programação, Malaspina Software, Fabiano Projetos. Aí você tem lá, renomear a pasta Malaspina para Cristiano. Criar um arquivo TXT dentro do software e copiar para copy. Copiar o arquivo copy para projetos e apagar o arquivo copy do software, tá? Isso aqui, claro, dando print das telas e entregando para entregar no Edmodo, eu vou criar a tarefa lá no Edmodo, tudo certinho, e aí vocês entregam lá para mim. Mas, sobretudo, o que eu quero de vocês é o seguinte, continuar os estudos, manter essa chama acesa aí, né? Não é férias, gente. A gente tem que continuar estudando e a gente logo, logo vai ter, se perdurar esse tempo em casa, a gente vai fazer encontros online aí, lives e tal. Estamos preparando tudo isso aí para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte teórica. Procurei não me estender muito, tá? A ideia é que você consiga, tenha conseguido entender, né? E espero rever novamente vocês em breve, tá? Logo, logo a gente vai estar junto de novo e vai contar as histórias aí desse período que a gente ficou em casa. Um forte abraço, né? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Obrigado.